Hello there! Que bom que você está aqui. Eu sou a coach de inglês Márcia Freire, a criadora da metodologia do Work Tips. Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você vai falar inglês em menos de um ano de forma natural e sem usar a gramática. Eu sei, você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Eu também já pensei assim. Eu entendo você. E no seu lugar, eu também teria minhas dúvidas. Eu também acharia bom demais para ser verdade. Se eu não tivesse experimentado essa metodologia, mesmo sem ter consciência que estava fazendo isso, quando eu mesma aprendi inglês, ou não tivesse visto como alunos meus, ao experimentarem essa metodologia, conseguiram, num espaço de tempo muito pequeno, não apenas falar inglês fluentemente, mas até pessoas que nunca estudaram absolutamente nada, aprenderem a cantar uma música em uma semana, eu também teria minhas dúvidas. Graças a Deus, ao longo de mais de 30 anos de carreira, eu tenho tido muitos exemplos de sucessos. Alunos como Kika, Leandro e Rogério, da primeira turma do Work Tips, que vem experimentando e conseguiram em apenas 3 semanas apenas. Não só aprender a falar, a cantar uma música, mas aprender a falar, aprender a ouvir e agora estão aprendendo a escrever em inglês. Mesmo eles não tendo pouca ou quase nenhuma experiência anterior com a língua inglesa. Mas apesar de estar muito feliz com os resultados alcançados hoje, não foi sempre assim não. Eu sou professora, como disse, há mais de 30 anos e a grande maioria dos meus alunos tinham a necessidade de crescer profissionalmente ou um sonho de viajar ou fazer um intercâmbio em outro lugar, mas precisavam falar inglês fluentemente e era frustrante vê-los tentar de novo e não conseguirem. Até que um dia eu já estava meio conformada que uns conseguiam, outros não. Respondi um anúncio de jornal para uma empresa e acabei caindo de paraquedas numa escola em Belo Horizonte que me apresentou uma metodologia que prometia que em um ano os alunos ficariam fluentes. Óbvio que como você que está me assistindo agora duvidou, eu também duvidei, mas resolvi experimentar. Vamos ver se realmente essa metodologia funciona. E de fato eu pude perceber que funcionou. Em um ano, aplicando a metodologia dessa escola, que era inovadora em muitas coisas, eu vou pontuar somente as principais. A primeira era fazer o aluno se responsabilizar pelo aprendizado dele, fazer com que ele se comprometesse a estudar em casa, a fazer a parte dele. Porque todo o processo de aprendizado, ele não acontece de fora para dentro. Sabe aquela máquina Matrix? É muito legal do filme, que o Neo ficava lá, deitava, botava uns eletrodos e aí ele aprendia uma nova habilidade. É muito legal, mas ainda não existe de fato. Então, para a gente aprender uma nova habilidade, necessita tempo, disciplina e compromisso. Então, basicamente, além do fato de explicar que primeiro você precisa aprender a ouvir, depois você vai aprender a falar e só depois você aprende a ler e escrever, é que a metodologia foi implementada e funcionava. Nessa escola, eu tive a oportunidade de ver alunos que não sabiam nada ou que estavam sempre patinando e em um ano ficarem fluentes. Alunos que são meus amigos até hoje e que falam, poxa, professora, foi muito legal, porque finalmente se comprometeram em fazer, sabiam o que estavam fazendo, faziam como a gente acordava e alcançavam o resultado esperado, que é a fluência em um ano. E porque a maioria dos alunos não aprende de forma alguma. Porque, infelizmente, a grande maioria ainda estuda da forma tradicional. Mesmo com escolas que falam que a aula é de conversação, o foco está sempre na estrutura da língua. Primeiro você tem que aprender a escrever ou a decodificar a língua na forma escrita. Ninguém, efetivamente, nessas escolas, te ensina o principal, o pulo do gato, que é, todo mundo quer falar, é muito simples falar. Para aprender a falar, tudo que você tem que fazer é aprender a ouvir. As escolas, em geral, não te ensinam a ouvir, elas sim testam.
o quanto que você já ouviu, o quanto que você já aprendeu, mas não te ensinam a ouvir. Então, o WorkTips revolucionou nesse sentido. Pegou uma metodologia que já funcionava, mas que precisava ter o pulo do gato. E o pulo do gato é você entender que você vai aprender no seu ritmo, de forma natural, sem precisar da gramática, mas primeiro aprendendo a ouvir. E vejam, eu não estou aqui, o WorkTips é revolucionário só pelo pulo do gato, mas eu não inventei essa metodologia. Essa é a forma natural que você aprendeu português. Só que você era muito pequeno, você não lembra disso. Você levou, em média, de 1 a 2 anos ouvindo, só ouvindo, para depois começar a repetir. Aí você falava errado, você era corrigido, até que chegou o ponto, você fez as suas associações e começou a falar. O WorkTips te ensina a fazer exatamente isso. Só que você não é mais uma criança, você já é adulto. Você já tem todas as conexões neurais aí. Você já tem tudo que você precisa, porque você já fala fluentemente o seu próprio idioma. Quando você era criança, você não falava nada. Então, por isso que é menos de 2 anos. Em até 1 ano, ou até menos de 1 ano, você consegue ficar fluente utilizando a metodologia do WorkTips. Você deve estar no mínimo curioso, mas o que é isso? Qual é esse pulo do gato? Bom, como eu disse, tudo começa em aprender a ouvir. E os detalhes, o passo a passo, muito simples, de forma muito simples, vocês vão ter aqui num PDF. Que vai estar disponível, é só baixar gratuitamente para você começar a experimentar. Como é que você faz para aprender a ouvir? Por que é tão importante aprender a ouvir? Simplesmente porque se você não ouve direito, você não vai conseguir reproduzir o som de forma correta. E aí vai falar inglês como a grande maioria dos brasileiros, do jeito que a gente fala português. A diferença é que quando você fala inglês como todo brasileiro fala, achando que está falando inglês, ninguém entende. Você pode falar inglês, achar que está falando inglês, mas quando você vai lá fora ou quando chega alguém e você tenta conversar, ninguém consegue te entender. A grande maioria de nós brasileiros estudamos e paramos de estudar inglês porque estamos fazendo da forma errada. Fica muito difícil, demanda muito tempo, ninguém tem mais esse tempo. Então, se você estudar da forma correta, se você entender o processo, como você aprende, e seguir o passo a passo, eu asseguro que você vai aprender. Bom, esse vídeo já está ficando grande demais. Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar os 5 mitos ou 5 problemas que a maioria das pessoas tem para conseguir aprender a falar inglês. Vou te mostrar também como uma das minhas alunas aprendeu a cantar uma música com 1 semana. Em 1 semana ela aprendeu a cantar uma música. Essa pessoa não tinha nenhuma experiência anterior com a língua, mas utilizando a metodologia do WorkTips, em 1 semana ela aprendeu a cantar a música que ela quis em inglês. Vamos ver o depoimento dela aqui. Deixe seu comentário me dizendo o que você achou até agora, do que você viu, and see you next time. Bye!